Quem foi que disse que seria fácil? Quem foi que disse que não seria difícil? Jesus ele advertiu os discípulos em João capítulo 16, versículo 33, dizendo estas coisas, eu vos digo para que vocês tenham paz e gozo em mim. No mundo tereis e passareis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O que você não pode perder é o ânimo. O que você não pode perder é a autoestima. O que você não pode perder é a fé. O que você não pode perder é a certeza. O que você não pode perder é a alegria, é a graça. Jesus vai dizer: tem de bom ânimo, porque o ânimo ele faz parte de um sentimento nobre do nosso ser. E por esse motivo ele quer que você se alegre nesse momento difícil. Ele deu certeza de que a vitória já está garantida. Ele disse: eu venci o mundo. Então quer dizer que você só combate a guerra, você só luta a batalha. Significa que você só entra na arena para combater o combate, porque a batalha já está vencida. Então ergue a tua cabeça nesse momento agora. Desse momento você não vai aceitar que esse inimigo ele vai ser mais forte do que você. Até porque aquilo que está lá fora é menor do que aquilo que está com a gente. Aquilo que está com a gente é maior do que aquilo que está lá fora. Então aquilo que está dentro de você é maior do que aquilo que te afronta. Nesse momento a depressão não vai ter força sobre você. Nesse momento as psicoses não vai ter força sobre você. Nesse momento os traumas não vão ter força sobre você. A partir desse momento os traumas de infância não vai ter força sobre você. A partir desse momento as pedradas, as acusações, a partir desse momento tudo aquilo que está trazendo tristeza, angústia, teu coração está perdendo toda a força. Está perdendo por quê? Porque você já sabia, você já entende que você passaria por tudo isso, mas você vai ter que ter alegria. Você vai restituir agora o seu ânimo, você vai renovar agora a sua alegria. Nada vai tirar a tua paz. Não deixa que nada roube a tua paz, não deixa que nada tire a tua paz, não deixa que nada roube aquilo que Deus te deu de mais precioso. Ele vai dizer: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele diz: tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, você está curada, mas o teu ânimo tem que ser restaurado. Você está sarada, mas eu preciso também restaurar a tua alegria. Não vou só te curar, mas eu também vou tirar a frustração e vou colocar uma alegria, um ânimo dentro de você. É exatamente isso que está acontecendo agora. Então os problemas que você está vivendo são tudo fora, são externos, não são internos. Você não pode colocar água para dentro do barco. Você tem que entender que se as ondas estão batendo, o mar está agitado, é do lado de fora. Agora dentro do barco, quem está é Jesus. E aqui dentro do barco tem que ter paz. Dentro do barco é a nossa vida, é o nosso coração, o nosso ser. E Jesus está invadindo agora o barco do teu ser, o barco da tua alma. E ele manda dizer a você: pode tudo estar agitado do lado de fora, mas do lado de dentro eu sou o Jesus que cuida do teu barco. E você vai chegar do outro lado. Recebe essa palavra, recebe essa profecia, recebe agora a paz no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Essa aflição não te vence, não te para e não rouba aquilo que é de mais precioso, a alegria que Jesus te deu. Boa tarde.